Pepa, será que a bolha das 7 magníficas vai estourar esse semestre? Os lucros não condizem com as cotações. Veja, Giovanni, vamos voltar à nossa vida. Vocês estão mal acostumados. Vamos pegar aqui agora algumas considerações a respeito de bolhas. É outro call que eu vou fazer de novo. Esse eu tenho que fazer. Sempre vai ter demanda por ele. Eita, a caneta ficou lá na sala. Bom, eu vou pegar aqui uma. Espera aí. Agora vocês esperem um pouquinho só. Tá aqui. Se a gente for lembrar, qual é o valor de uma empresa? Como é que a gente determina o valor de uma empresa? O fundamento é o seguinte: o valor da empresa, hoje, o que eu vou pagar, depende, fundamentalmente, do fluxo de caixa que eu vou receber da empresa ao longo do tempo. Eu compro uma empresa por 100 hoje, recebo dividendo no ano 1, dividendo no ano 2, dividendo no ano 3, no ano 4, até o ano T. O valor presente desse fluxo de caixa é a soma de tudo que eu recebi, descontado pela taxa de juro proporcional. Desconto por um ano no primeiro ano, por 2 anos no segundo ano, 3 anos e T anos no último ano. Eu posso derivar essa fórmula, não é difícil, essa fórmula, para chegar na fórmula de Gordon, que vai me dizer o seguinte: o valor da empresa é igual o fluxo de caixa que ela vai me dar no ano 1, o dividendo que eu vou receber o ano que vem, dividido por R, que é a taxa de desconto da empresa, menos G, a taxa de crescimento dela. Tá certo? Ok? Então, quanto eu vou receber de dividendo ano que vem de Amazon? Qual é a taxa de desconto de Amazon? Qual é a taxa de crescimento esperado por dividendo de Amazon? E assim por diante. Para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui Damodaran. Discount rates. Espera aí, vamos pegar aqui. Não. Damodaran, pronto. Data, espera aí. Eu vou pegar essas taxas estimadas pelo Damodaran, que é o professor da NIU, Universidade de Nova York. Estou pegando. Ele é bonzinho, dá tudo de graça para a gente. Isso aqui, bom, quem é o Damodaran? É o cara que ensina valuation para todo mundo que trabalha em Wall Street, só isso. É o papa do valuation. E ele fornece as taxas que ele calcula para desconto. Que taxas?
Eu estava falando dessa taxa aqui, né? Quer dizer, saiu? Estou falando dessa taxa R. Vamos ver quanto que está a taxa R da Modaran. Habilitar a edição. Vamos pegar para o setor. Aí tem para o setor. Vamos pegar o setor aqui. Cadê Cost of Equity? Tá bom, tá aqui. Telecom. 8,88. Mais ou menos 8,88 essa taxa. Essa taxa aqui vai estar em 8%, digamos. Essa taxa aqui é a taxa de crescimento. Não, não é o prêmio de risco, o Herringes. É o custo de capital, tá? Que eu estou fazendo pela fórmula de Gordon aqui, tá? O prêmio de risco a gente utilizaria lá no KPM, tá? IG é a taxa de crescimento do dividendo, que deve estar em quanto? Deixa eu ver se ele tem aqui. Para que eu estou falando essa coisa chata? Só para mostrar para vocês como é que o povo trabalha para fazer o valuation deles. A estimação dessa taxa de custo de capital, etc., ela vai longe. Bom, então, voltamos aqui ao nosso tema. Se você utilizar essa taxa e essa taxa de crescimento dos lucros esperados, você pode justificar o valuation da empresa. Então, não dá para dizer sempre que as empresas estão superestimadas. Não dá para dizer. Vamos pegar por outro caminho, né? Então, se você for pelo valuation dela, você vai chegar no valuation atual. Se você for por aqui, ó, usar outro indicador que a gente tem, vamos pegar Apple. Pegar a Apple. Aí você falou dos lucros, né? Quanto à relação preço-lucro da Apple? A relação preço-lucro da Apple está $30. Está 30 anos. Vamos pegar a relação para a Amazon. Relação preço-lucro, 79,66. Para a Meta. R$34,22. Microsoft. Microsoft, preço-lucro, 36,94. NVIDIA. Google. NVIDIA. 80,52. Meu Deus. E
Amazon, Apple, Google. Vamos lá. Chato isso? Chato, né? Não, é bacana. PE, Google, 5203. Bom, vamos lá. Então, se a gente pegar aqui. Deixa eu abrir o PowerPoint. Esqueci a caneta. Pô, vacilo, hein? Precisa achar. A caneta sempre está zanzando por aí. Caneta do iPad. Um segundinho, tá? Desculpe tomar o tempo de vocês. Então, 2024. 2024. Então, hoje é dia 1/2. Então, vamos pegar a bolha. Colocar aqui. Aí, então, nós vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Número 1. Para sabermos se há uma bolha, é preciso que ela estoure. Como assim? A gente só sabe se tem uma bolha depois que a bolha explode. Como assim? Pois é. Por quê? Porque dada a fórmula de Gordon, por exemplo, a taxa G de crescimento da empresa, lucros e dividendos, né? Lucros e dividendos pode estar certa ou não. São crenças acerca do futuro que estão sujeitas à incerteza. Há incerteza, né? Vamos grasear. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você só sabe se tem uma bolha ou não. Essa é a regra de bolso, de finanças ou de economia, que diz o seguinte, ó, para a gente saber se tem regra, se tem bolha, a bolha precisa estourar. Por quê? Só depois que ela estoura é que a gente define de verdade se o mercado estava com crenças extremamente exageradas acerca de uma empresa. Em economia até tem um nome que já virou técnico. São os beliefs. As crenças mesmo, em relação a expectativas,
em relação ao comportamento da empresa. Não tem o que a gente fazer. Ué. Se eu estou estimando que a empresa vai crescer 7% ao ano, a NVIDIA, e se ela for crescer 7% ao ano, o PL dela vai cair, por que diabos eu tenho que dizer que é uma bolha? Então, vamos olhar por aqui. Apple está com 30 anos. Apple está com 30 anos do quê? De relação preço-lucro. Amazon está com 79 anos. Meta, 34 e 22 anos. Microsoft, 36 e 94 anos. NVIDIA, 80 e 52 anos. Google, 52,03 anos. Existe uma regra de bolso que você poderia fazer. Regra de bolso. Regra de bolso. Eu vou chamar assim, mas não é uma regra de bolso. O Shiller. Por exemplo, do Shiller, mas tem de outros. Se você for ouvir de verdade o que o James Sewell está falando, é o seguinte. Então, sub 25 sobre. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar a relação preço-lucro, espera-se que uma boa relação preço-lucro seja de 25 anos. Você aplica numa empresa, recebe dividendos durante 25 anos, você repõe o que você investiu. Então, demora 25 anos para você receber o que você investiu. Por que 25? Porque ele fez um estudo histórico e comparou como o mercado trabalhava. Com 25 você vai ter mais ou menos 4% ao ano de retorno no papel, que já é pouco. Um papel sem prêmio de risco. Então, vamos pegar, ó. Não, aqui. Shiller PE. Então, você entra aqui na internet, qualquer lugar tem o cálculo do Shiller PE. Se você for nesse gráfico aqui, ele é de 1880 ao 2020. Vamos pegar de 50 anos. Se você pegar em 50 anos, colocar uma reta aqui em 25, é onde vai ser a média dele. Você vai ver que sempre que ele extrapolou muito, ele estava entrando numa bolha. Aí ele corrigia, depois derretia, entrava numa bolha, ó, que a bolha é ponto tech. Aqui não teve bolha, foi a crise de 2008, 2009, né? Até que ela estava bem comportadinha. Aqui
Você teve 2017, que teve uma afundada, depois aqui novamente o topo de 2021 e derreteu. Ele faz uma correção. Né? Então, você estaria bastante desvalorizado. Valorizado, aliás. Então, dá para a gente ter certeza disso? Não. Né? Mas o fato mais importante é o seguinte, e eu vou repetir isso para que a gente não se perca nisso, que é o mais importante. Isso é o mais importante aqui. Ó. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse troço aqui. Tá bom, vai inserir texto. Chato, né? Desculpem. Mas vamos lá. Isso aqui é o mais importante. Eu vou escrever aqui. O mercado trabalha com uma geração de valor nas próximas décadas que pode ser revolucionária. A AI. O mercado trabalha com uma geração de valor nas próximas gerações, nas próximas décadas, que pode ser revolucionária. Quem vai fazer isso? A inteligência artificial. E essas empresas de TI são empresas que estão muitíssimo bem posicionadas na inteligência artificial. Então, o que o mercado está colocando de valor nessas empresas tem muito a ver com as expectativas de geração de valor pela inteligência artificial. Está certo ou está errado? Não sabemos. Essa aqui é a típica prova do pudim. Tem que fazer o pudim, esperar esfriar e comer. Saber se ficou bom. E aí o que fazer? Ter cautela. Ter muita cautela. E pode dar certo, pode não dar certo. Quem disse que vai ser essa geração de valor? Quer ver? Espera que eu vou achar. Sei que é chato, mas as respostas são essas. Essa é a melhor resposta possível, creio eu, entendeu? Que anda cá, isso aí e tal. Não, calma. Essa é a resposta. Peraí. Vale a pena esperar um pouquinho. Peraí, aguenta. Não sejam apressadinhos. Ó. Olha, tem
Um colega meu divulgou no LinkedIn dele uma entrevista de dois professores, de um professor ao Financial Times sobre o impacto potencial da inteligência artificial generativa na nossa sociedade. Foi um dos primeiros pesquisadores a medir as contribuições da tecnologia da informação para a produtividade. Então, ele prevê que o processo de crescimento da produtividade possivelmente vai ultrapassar as projeções do consenso, impulsionado pela adoção rápida e comercialização da tecnologia. Quer dizer, esse cara acredita, por exemplo, que o mercado está subavaliando o potencial de geração de produtividade, portanto, de valor, da inteligência artificial. Ele menciona a curva J de produtividade, que, ao contrário das tecnologias anteriores, os efeitos da inteligência artificial podem se manifestar mais rapidamente. Esse é o ponto. Nós vimos no call especial do Power and Progress, do Dario Acemoglu, os desafios que a gente tem pela frente do ponto de vista econômico. Né? Ou seja, existe a possibilidade que esse Eric Brynjolfsson, não sei quem é, que ele mesmo coloca, que é o da inteligência artificial ser utilizada para substituir mão de obra. Se isso for feito, é um fracasso. É um fracasso que vai fazer com que a produtividade total da economia caia. Que é um contrassenso, né? Pois é. Mas, por outro lado, se for feito com uma boa governança, de fato, pode ser um processo muito bom. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: do ponto de vista concreto, essas empresas que nós estamos listando aqui como as principais beneficiárias da inteligência artificial, elas vão efetivamente entregar valor nessa expectativa dos acionistas? Será que vai ser isso? Será que vai ser mais? Será que vai ser menos? O Eric Brynjolfsson está apostando que é muito mais. Será? Vamos botar dinheiro na mesa? Quanto tempo vai demorar para o mercado colocar esse valor na mesa ou não? A gente já sabe que o mercado de cara colocou 5 trilhões de dólares em valor de mercado nessas empresas, antecipando. O mercado já pegou boa parte do que vai ser criado lá na frente, já descontou pela taxa de juros e botou no bolso. Foi a valorização que as empresas tiveram no ano passado, nesse ano. Aliás, no ano retrasado e nesse ano. Viramos de ano, né? Então, tem uma resposta para isso? Nós não conseguimos descobrir, apesar de todos os esforços, uma máquina do tempo. Porque só uma máquina do tempo poderia descobrir isso. É como a história do foguete. Tomar a decisão de comprar Apple, Nvidia, Meta, apostando que ainda tem valor daqui a 10 anos para ser capturado, que não foi capturado agora, equivale a lançar o foguete no Cabo Canaveral com a sonda para que ela pouse na superfície de Mercúrio daqui a X anos. É a mesma história. Só que
Os engenheiros da NASA têm a seu favor modelos e um mundo que se comporta de acordo com seus modelos. Nós temos modelos como o do Damodaran, que é maravilhoso, só que o mundo insiste em não se comportar como a gente espera. Então, do ponto de vista essencialmente técnico, uma regra de bolso é importante para a gente levar em consideração. Uma regra de bolso, não, um axioma. A gente só sabe se tem bolha ou não depois que a bolha estoura. A regra de bolso do Shiller é imaginar que acima de 25 está muito arriscado, abaixo de 25 você pode até ficar. Mas o mercado ele não garante que ele não está ou está fazendo uma bolha. É difícil? É. Quem disse que é fácil, né? Investir é isso mesmo. Mais uma vez, o Jeremy Siegel, que é o professor lá de Chicago, vai estar caro. Aliás, Wharton, vai estar caro. Vai lá na internet e você vai ver. Ele está desconfiado. Né? Toda boa história de bolha começa com o seguinte: nós temos algo revolucionário. Claro, se é algo revolucionário, vai produzir muito valor, vai gerar valor para o acionista, vai ganhar dinheiro. Sempre vai existir, dessa vez é diferente. Sempre vai existir uma boa fundamentação para explicar os beliefs, as crenças que o cidadão tem em relação ao valuation que ele está dando para o papel. O que fazer? Boa. A história da bolha é sempre legal. A gente sempre acha que a gente vai surfar na bolha e vai sair um pouquinho antes dela estourar. Nem sempre está certo. Bom, é isso.